Apocalipse, capítulo 18. Olha, esse capítulo 18, ele é um capítulo assim que a gente até, ele é até um capítulo muito até repetitivo nas informações que ele tem. 19 até um pouco melhor. O 20 é que é bom. Anúncio Bom, da queda de Babilônia, capítulo 18. exato. Esse capítulo a gente vai andar mais depressa hoje porque as informações elas são assim sem muitos detalhes, é mais um fato, que é a queda da Babilônia. Quem é a Babilônia dentro desse cenário? A Babilônia, como a gente já conversou em episódios anteriores, a Babilônia representa no ideário dos judeus tudo de errado, porque eles viviam em Israel e foram levados para a Babilônia como cativos. E na Babilônia havia adoração a deuses, havia culto a uma série de deuses materiais, havia práticas comportamentais exatamente contrárias àquilo que o judaísmo propõe. Então havia muitas práticas completamente abjetas em relação ao judaísmo. Então, quando eles voltam da Babilônia, retornando para Israel, eles dizem assim, a Babilônia é o inferno, a Babilônia é a morada do demônio, a Babilônia é o tudo de ruim que o mundo tem. Então, no conceito daquilo que a gente pode ler no Apocalipse, Babilônia significa a morada do demônio, o império do mal. Eu não gostaria que ninguém fizesse uma leitura literal da Babilônia, porque a Babilônia hoje é o Iraque, né? A Babilônia hoje é o Iraque. Então, quando algumas pessoas que fazem interpretação dizem, é o Iraque, é o Iraque. Não é o Iraque. É a Babilônia no sentido do poder do mal. Então, no capítulos anteriores, principalmente no 17, ele ressaltou muito a presença dessa figura demoníaca que seria a prostituta, né? A prostituta, aquela mulher que seduz os reis, que vive da opulência, que representaria o poder religioso da Idade Média, que se prostituiu, que se aliançou com os reis, que fez todo tipo de prática abjeta, não é? Nós temos um papa muito conhecido chamado Alexandre VI, que ele é desse período. Inclusive, ele é um personagem muito presente na obra Sublime Expiação. Ali na obra Sublime Expiação, você vai poder enxergar um pouco da personalidade não só dele, como do filho, chamado Cesare Borgia. Ele existiu realmente na história. E as crueldades que a obra cita são reais. Ele era muito cruel. Matou o próprio cunhado, que tinha 19 anos. Casado com a irmã dele, matou. Ele era muito. Ele era o braço do pai. O pai dizia, falar, destrua. Ele ia lá. Ele era uma espécie de guerreiro do poder religioso da época. Uma figura extremamente cruel dentro da história. E dentro desse cenário, além da figura desse episódio, há uns fatos assim narrados de Cesare Borgia bem complicados. Uma vez eles ofereceram um jantar e ele serviu o jantar e envenenou a comida, matou todos os inimigos dele. Ofereceu jantar e assassinou todo mundo com veneno. Então era assim. Aí você olha essa conduta e tenta encontrar o cristianismo encaixado nisso. Você não consegue conectar. Então eles chamam de Babilônia a esses comportamentos completamente equivocados, que tem, junto com isso, todas as torturas da Inquisição, tem todos os processos de venda de indulgências, vários equívocos que a gente cometeu. Eu falo a gente porque
nós, evidentemente, estávamos nesse cenário, exercendo esse papel. Razão pela qual hoje nós estamos aqui para conversar sobre isso. Não quero que ninguém pense, de modo algum, que eu estou falando da religião de outra pessoa. Eu estou falando da nossa própria história, daquilo que nós, que estamos aqui sentados ouvindo, fizemos em uma época um pouco distante. E se vivemos em uma Babilônia moral e mental. Sim, é verdade. Quem está falando é verdade. Aquela Babilônia do passado era representada pelo poder religioso que fazia isso. Hoje, essa mesma postura ela está fragmentada na sociedade e a Babilônia, de certa forma, assumiu o controle da humanidade, não é? Então, o que o Apocalipse vai narrar dentro desse cenário aí é esse momento do qual a Babilônia se espalhou, essa prática nefasta se espalha. E assim, nós temos um momento em que a besta é quem faz essas perversidades, que é a Roma, a prostituta assim chamada. E depois fala-se da Babilônia. A Babilônia é mais do que a prostituta, porque a Babilônia é exatamente esse momento que a gente está vivendo. O que a gente vai ver hoje no capítulo 18 é o fim desse período de perturbação que a gente está vivendo, ou seja, a partir de hoje a gente sai do passado e começa a ingressar no futuro. Ok, Laelder? Ok. Até o capítulo anterior a gente falava de coisas que já aconteceram, já aconteceu. Daqui do 18 até o 22 é o que advém, é o que virá, tá bom? Então a gente pode, em cima disso, conversar sobre esses aspectos aí da Babilônia. Vamos lá? Vamos. No anúncio da queda de Babilônia, capítulo 18, Apocalipse. Primeiro versículo. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Versículo 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda a espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então, quando a Babilônia cai, as entidades que viviam na Babilônia, quando ela cai, elas vão se esconder em outros lugares. E aí o materialismo se espalha por sobre toda a nossa sociedade. Então, o que é que nós temos? Nós temos um primeiro momento em que a Babilônia vai ruir. Buf! Quando ela rui, os espíritos imundos procuram um lugar onde se esconder. E aí o que é que vai acontecer? 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ora. Então, o que aconteceu? A Babilônia corrompeu os reis, corrompeu os impérios, se mancomunou com o poder político. Houve um período em que houve uma aliança muito forte entre religião e Estado, e esse processo vai ruir. A Babilônia cai. E os reis que estiveram se prostituindo com esse conjunto de práticas equivocadas do ponto de vista religioso, estão sendo citados agora aqui no texto, dizendo que agora esses que beberam do vinho e da ira das suas prostituições e os mercadores da terra, esses agora vão começar a ser chamados para prestar contas. E então? Versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu,
para não ser cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Pode continuar. Versículo 5. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em... Pode ir, termina. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai em dobro segundo as suas obras, e no caso em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Agora, a Babilônia fez uma série de equívocos. Seus equívocos cometidos chegaram a um extremo e ela agora vai ruir. É o momento da queda desse tipo de poder. Ela vai agora tombar. E aquilo que, de certa maneira, ela produziu na humanidade, agora vai ser a oportunidade dela usufruir das consequências daquilo que ela mesma fez. A lei de causa e efeito vai alcançar todos aqueles que se mancomunaram para utilizar-se do mal para dominar as massas. Versículo 7. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Então, ela está resistindo, ela está tentando resistir. Veja, existe essa figura da prostituta e existe a figura do anticristo. O anticristo é a melhor representação daquilo que o Henrique Souza estava lembrando, que é o momento presente. Quando falar do anticristo, vai estar falando do momento presente, do agora. Nesse momento, a discussão está em cima da prostituta, da queda do poder religioso, da desconstrução do império da materialidade dentro do ambiente religioso. E ela está resistindo para não cair, tá? Ela está lutando para que ela não seja derrotada. Não vai dar certo, mas haverá uma luta dentro dos ambientes ligados com essa etapa da história que haverá uma luta do poder religioso para sobreviver a toda a opressão que vai acontecer no final dos tempos. Seguindo. Antes de seguir, posso fazer uma pergunta para pedir esclarecimento? Na linha do versículo 7, lá no finalzinho, ele diz assim: estou sentada como rainha, viúva não sou. Qual seria esse significado, digamos, nesse sentido aqui? Ela está dizendo, a rainha, a Babilônia, está dizendo o seguinte: eu tenho reis comigo. Eu tenho reis comigo. Eu não sou viúva. Não sou sozinha, não. Mas eu tenho um monte de reis que estão comigo nessa batalha. Eles me servem, eles são meus maridos. Viúva não serei e não verei o pranto, ou seja, eu vou resistir àqueles que querem tombar o meu poder. Então é a luta da Babilônia de não aceitar a sua queda, ou seja, não vai ser pacífico. A Babilônia, ao perceber que ela não tem mais o poder, ela vai reagir para tentar sobreviver nesse cenário em que ela está. Por isso, versículo 8, em um só dia sobrevirão os seus flagelos. 2 pontos, morte, pranto e fome. E será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus, que a julgou. Então não adianta ela tentar sobreviver nesse cenário, porque o nível das iniquidades dela chegou a um patamar tal que Deus, então, toma a atitude e retira o poder dela. Ele vai retirar o poder dessa Babilônia que, de certa maneira, infelicitou boa parte da humanidade. Os lamentos dos admiradores de Babilônia, versículo 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria quando virem a fumaceira do seu incêndio. Exato. Versículo
Isso aí, de certa maneira, você vê, como eu falei, que o 18 volta, ele está de novo voltando na discussão dos reis que se acumpliciaram com ela, e eles Certo. estão chorando porque não vai ter jeito, ela vai cair. E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: Ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite de flor, de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. Ok. Veja, ninguém vendia e nem comprava sem a autorização do poder religioso. O poder religioso era quem determinava as riquezas. Isso vai cair. Haverá um tempo em que todo o poder econômico estará na mão da Babilônia. Mas nesse momento, os reis vão tombar, as riquezas vão ruir. E essa rainha, essa Babilônia de tanto poder, ela vai cair. Quando ela cair, ela vai levar todo mundo junto com ela. Todos os que eram ligados à Babilônia também tombarão. Então, é o momento em que o poder religioso ele é rejeitado. Nós estamos assistindo, né, processo de desconstrução do poder religioso no mundo. Infelizmente, cometidos excessos em cima disso, né? Cometidos excessos. Então, o ruir da Babilônia está acontecendo e assim até com um pouco de violência da parte daqueles que são não religiosos. Versículo 14. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é dedicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas que, por meio dela, se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: Ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo. Estava. Continue. De linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Ok. Que cidade se compara à grande cidade? Exato. Então, ela vai ficar sozinha, ela vai ficar viúva mesmo, porque na hora que houver a ruptura do poder religioso, que já aconteceu, ninguém vai ficar com ela não, tá? Ninguém vai sair em defesa da religião quando ela tombar. E foi o que aconteceu no século XVIII para XIX. Quando houve o momento ali do início da Idade Contemporânea em que há uma ruptura da sociedade com a religião e um afrontamento do poder religioso, coisa que nunca tinha acontecido, perseguição a sacerdotes. Na Revolução Francesa, todos os bens da igreja foram sequestrados pelo Estado. Acabou. Perdeu a posse de todas as igrejas. Seus sacerdotes foram todos mortos. E a partir dali, a igreja vai perder seu prestígio. E aqui um parêntese da história. Na Revolução Francesa, eles matam os sacerdotes e tomam as posses da igreja, não devolvem. Fica tudo da mão do Estado. Mudam a religião para a religião da razão e apaga-se o cristianismo da França. A roda gira
Nós estamos em 1789, a roda vai girar, e em 1804, 15 anos depois da Revolução, é a coroação de Napoleão. Napoleão. Dezembro de 1804. Então, quando essa coroação vai acontecer, existe um restaurar das condições com a igreja. É um momento muito importante para a história, porque Napoleão, fazendo um aceno para a igreja, diz ao Papa: não, o senhor pode vir para me coroar. Então, vai ser feitas as pazes entre a França, que rompeu com a igreja, confiscou seus bens. O imperador diz: não, o Papa vem para me coroar. Olha que coisa linda. Então, era um momento maravilhoso, porque significava que a igreja iria se restaurar na sua condição de domínio sobre outras nações. Afinal de contas, o imperador estava chamando o Papa para coroá-lo. Então, o Papa Pio VII sai de Roma, pega um barco, não tinha avião, pega um barco, navega, saindo da Itália, vem pelo mar, vem. Não é uma viagem de um dia, é uma viagem que demora para você chegar até ali em Paris, e acontece a coroação de Napoleão. E, como todo mundo sabe, né, não quero mais repetir, na hora da coroação, entra Pio VII com uma almofada, com a coroa em cima da almofada, e duas coroas, a coroa de Napoleão e a coroa menor de Josefina, para coroá-lo imperador e ela imperatriz. Chega perto que o Papa vai pegar para usar da sua autoridade, coroá-lo, ele chega pertinho carregando. O que o Napoleão faz? Torna o Papa como fosse assim um criado, um servo, porque ele simplesmente carregou a coroa para ele. Quando chega perto, Napoleão se antecipa, pega a coroa e pã! Ele mesmo se auto... Então ele chama o Papa para humilhá-lo. Pensa no que significa isso. O Papa vem numa crença de que ele vai fazer. Chega lá, muito bem, muito obrigado por trazer a coroa. E ele vai e coloca na cabeça a coroa e em seguida pega de Josefina, coroa Josefina, e o Papa fica ali, sem saber o que fazer. Ele fica menos do que um figurante, porque ele não tem nem função. O figurante, pelo menos, dá, olha, você vai andar para lá para cá, vai correr. O Papa não sabe qual é o script. Ele não sabe o que fazer. Veja que humilhação é feita nessa cerimônia. Então, nós temos aqui uma boa representação da viuvez. Ela está viúva. Qual é a nação que vai ficar perto dela? Ninguém fica perto dela. Todo mundo se afasta. Porque exatamente os excessos cometidos pela religião é que fez tombar o governo francês. Então, eu quero tirar de mim toda a possibilidade de que eu seja visto como também intolerante. E as nações, não, sai de perto de mim, não te encosta em mim que você é problemático. Você matou muita gente, sai, não te encosta. Então, ele perde todo o poder. A Babilônia fica derrotada, fica tombada. E, a partir daí, nós temos uma nova fase na história da Europa, na história do Ocidente, porque a religião ela vai perder a sua predominância, a sua prevalência em dizer, não, eu vou abençoar esse casamento, eu vou batizar o filho do rei, eu vou abençoar o casamento de... Não tem mais isso, não. Ele perde muito. Ainda temos duas nações que ainda ficam, de certa maneira, vinculadas, que é a Espanha e Portugal, que são as duas nações mais próximas da igreja, mesmo depois de tudo isso. Existe uma certa relação, mas, mesmo assim, essa relação ela é diferente. Você vê que os jesuítas, que são o grupo que vem para o Brasil, eles não promovem aqui nada de contra-reforma. Não existe ação dos jesuítas de inquisição. A ação dos jesuítas aqui, o que é mais catequese mesmo. Catequizar os índios,
fazer com que os indígenas aprendessem o cristianismo. Então, isso é muito diferente do que a Europa havia praticado com a presença dos dominicanos e dos jesuítas, que eram os senhores da Inquisição. Ninguém quer proximidade com essa turma. E a Babilônia, então, fica sozinha, e o poder que ela tem tomba. Os pilotos ficam de fora assistindo ela queimar. O incêndio aqui é representado pela destruição do poder religioso que existia nesse período. E seguindo para o 19, temos... Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Versículo 20. Exultai sobre ela, ó céu, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Aí vem: a ruína de Babilônia é completa e definitiva. Versículo 21. Então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou... O que é uma pedra de moinho? É aquela pedra grande que fica presa e que o boi vai andando e ela vai girando dentro de um círculo e vai moendo o trigo. Uhum. Sabe como ela é? Sabe como ela é, né? É redonda. É uma pedra redonda com um furo no meio, muito pesada, que fica presa, aí o boi vai andando e a mó é a pedra do moinho. A mó vai girando dentro de um círculo e você vai botando o trigo e aí a pedra vai andando e vai amassando. Uma genialidade incrível para você amassar o trigo. Então, o boi anda e para o boi não é pesado, porque ele vai rolar a pedra, ele não vai carregar. Então, a pedra vai rolando, amassando. O boi dá ali umas voltinhas e esmaga tudo. Mas o que é interessante aqui é comparar com uma pedra de mó. A mó é muito pesada, é um pedrão que é um monstro. E o que ele está querendo dizer? Que depois de tudo acontecido, o cara vai pegar, o anjo levantou uma pedra como uma grande mó, imagina, uma pedrona, parece um biscoito furado no meio, grosso e pesado, amarrou a mó e lançou no mar, dizendo, com igual ímpeto, será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Ou seja, eles vão jogar a Babilônia no fundo do mar e apagar da história um poder religioso opressor, castrador da liberdade, que levava as pessoas para a fogueira, que matava e que, em nome de Deus, promovia a guerra. Haverá uma destruição dessa ideologia. Essa destruição ela vai acontecer com o advento da Revolução Francesa. Só que a gente retira um negócio complicado, que era a religião que existia, e implanta um outro negócio pior, que é o materialismo. Então, eu tiro uma coisa ruim e coloco outra pior. Porque a gente sai do domínio da religião opressora e passa para as mãos do ateísmo opressor, enlouquecedor, que é o que vai acontecer em seguida. Então, aqui haverá a derrocada da Babilônia. E fechando esse capítulo, para a gente entrar no 19, o que a gente tem aqui? E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de mó. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva. Jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Encerra assim o capítulo 18.
Então, a gente encerra o 18, por quê? Porque ele está dizendo o seguinte: essa fase de poder religioso que tudo destrói acabou, reduzido a pó toda a possibilidade da autoridade da religião sobre isso. E aí a gente vai entrar no 19. Eu tenho uns amigos que falam, mas isso não tem muita conexão com a verdade, mas eles dizem que, até falei isso aqui outra vez, que cada capítulo é um século. Nós terminamos o Século 18, XVIII. então terminamos o século 18. Então terminamos o século 18 é quando acontece a Revolução Francesa e a queda da Babilônia. Agora vai começar o século 19, capítulo 19. Mas isso nem sempre bate, tá? Isso nem sempre bate. Aqui, numa coincidência, o que aconteceu no capítulo 18 é o que acontece no século 18. A queda da Babilônia vai acontecer. O capítulo 19 já é um novo momento. Acabou a Babilônia, um outro poder vai se levantar no mundo agora. Quem é que vai se levantar para se aproximar das nossas condições de vida? Vamos ver? Vamos para o 19? Vamos. O capítulo 18, como eu bem comentei logo no começo, e até já tinha falado isso no mês passado, quando a gente se reuniu, ele é um capítulo assim, até muito repetitivo. A síntese dele é: a Babilônia cai, é destruída, afundada e fim, acabou. O 19 agora começa uma nova história. Vamos para o 19. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Isso por quê? Porque no último versículo do 18, se vocês lembrarem, dizia que a prostituta, a Babilônia, ela era, na verdade, a responsável pela morte dos santos, dos profetas e de todos aqueles que haviam sido destruídos. Então, se referindo a toda a perseguição religiosa que aconteceu durante esse período de equívoco que nós estivemos produzindo na Terra. E aí? Segunda vez disseram, Aleluia, e a sua fumaça sobe pelo século dos séculos. Muito bem. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Ok. Bom, nós voltamos para o começo do Apocalipse agora. Porque no começo do Apocalipse tinham 24 anciões e tinham 4 animais. Lembra que eram 4 animais que estavam lá? Nós voltamos para esse cenário. Aquela visão da Babilônia, como se um telão estivesse apresentando e o telão desapareceu. Pronto. Aquelas imagens de besta, a besta que saiu do mar, besta que saiu da terra, de prostituta, de tudo. Pronto. Isso já passou. Nós voltamos para o ambiente de julgamento onde tudo estava acontecendo. E aí, então, vai começar uma batalha, né? E vai aparecer aqui um guerreiro muito interessante nessa nossa atividade de hoje. Vamos lá, Regina Corrêa? Saiu uma voz do trono exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Ok, stop. Uma vez que a Babilônia tombou, a humanidade está liberta do mal, da maldade.
Então agora vai se dar o casamento do cordeiro com a sua noiva. O cordeiro, vocês sabem quem é, né? O cordeiro é Jesus. Jesus. No Apocalipse, Jesus nunca é chamado de Jesus, é sempre chamado de cordeiro. O cordeiro. Certo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem de piedade de nós. A imagem do cordeiro, ela é muito recorrente para representar Jesus, Áries, Jesus. Muito bem. Então agora vai haver o casamento do cordeiro com a noiva. Quem é a noiva do cordeiro? A noiva do cordeiro é a humanidade. Alguns falam a igreja, é a humanidade. Aí a gente vai voltar naquela parábola, a parábola das 10 virgens, lembra? Lembro. As 10 virgens. E a gente fica assim, às vezes a gente quando ouve essa parábola das 10 virgens, mas como é que é isso? Tem um noivo que tem 10 virgens, ele vai casar com as 10. Não é. É porque quando havia um casamento, a noiva chamava 10 damas de companhia. Eram 10 meninas que participariam do casamento. Dessas que vão vir para celebrar o casamento do noivo com a noiva, que vão ser as damas de honra, 5 lembraram de colocar o azeite. O azeite é a iluminação. O azeite é a luz interior. E 5 não cuidaram. Deixa pra lá. Na hora eu vejo. Quando o cordeiro chegou, ou seja, quando o noivo chegou para o casamento, 5 das meninas prudentes, das virgens prudentes, elas haviam guardado o óleo para participar do casamento. E as 5 virgens não prudentes não conseguem entrar porque elas não trouxeram o vinho. Então o casamento se efetua com a noiva, que é a humanidade, que é a igreja, como você queira chamar, e as únicas 5 que haviam se tornado prudentes. As outras 5, meu amigo, não tiveram cuidado, ficaram do lado de fora. Então vamos lá. Agora é o momento do casamento. Número 7, releia. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Isso, já se aprontou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ok, então agora a terra está pronta para casar com o Cordeiro. Liberta da perturbação da Babilônia, a terra agora está pronta para fazer o seu casamento. Que beleza, hein? Livre da perseguição religiosa, humanidade vestida de linho puro, vai casar-se com o Cordeiro, enfim. Mas ainda é o capítulo 19 e vai até o 22. O que vai acontecer? Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ok. O que acontece? Quando o João, que está assistindo a cena, vê a maravilha do que ele vai presenciar, ele se curva diante do anjo, desse anjo que está contando para ele. Quando ele se curva diante do anjo, o anjo diz, não se curve diante de mim. Eu não mereço que ninguém se curve diante de mim. Você quer se curvar? Se curva diante de Deus. Se curve diante dele. Então, eu sou teu conservo, ou seja, servo junto contigo e dos teus irmãos. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Não é para adorar os anjos, não. Não adore os anjos. Eu sou teu conservo. Eu sou servo junto contigo do nosso mesmo Senhor. Então, o anjo não aceita que ele se curve. E aí, nesse momento, tchan, a parte mais importante desse capítulo vai acontecer agora. Vamos lá? Vamos lá. Cristo, vencedor da besta e do falso profeta. Versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco,
O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Olha aí. Então, nós estamos vendo o céu se abrir e um cavaleiro que vai aparecer montado num cavalo branco. Lembra de quando abriu-se o primeiro selo, saiu um cavalo branco. Aqui o cavalo aparece. Montado nele está Jesus. O cordeiro é quem vem montado aí. Ele vai falar daqui a pouco que quem está nele é o cordeiro. É o fiel e verdadeiro que está montado. E ele peleja com justiça. Seus olhos têm chamas de fogo. E sobre sua cabeça havia vários diademas e tinha um nome escrito, mas ninguém sabia qual era. Então, o nome dele é um nome desconhecido. E nós, muitas vezes, sabemos que os nomes das entidades que se comunicavam com Moisés no Velho Testamento não são sabidas, né? O nome dessa entidade, ninguém sabe. Não, ninguém sabe. Não sabe pronunciar o nome dela. Até hoje, os judeus não têm o nome dessa entidade que se comunicava com eles, que eles chamam de Deus, mas que, na verdade, era um espírito que se comunicava. Quem era esse espírito? Quem era esse que comandava o trabalho do povo de Israel? Existe sobre ele diademas, e esses diademas têm muitos nomes. E vamos em frente. Versículo 13. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Lembra? No princípio era o Verbo. O Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. Agora ele está dizendo, quem está assentado é o Verbo de Deus, aquele cuja palavra representa a vontade de Deus. Está dando tudo a entender que é o Cordeiro, mas ele vai dizer depois que é o Cordeiro. Por enquanto ele está só... E aí a gente começa a encaixar a frase de Jesus, né? Eu e o Pai somos um, porque é verbo em ação. Né? Sim. Aí seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o largar do vinho do furor da ira de Deus e Todo-Poderoso. Então, ele está querendo representar aqui que quando acontece essa vinda do Cristo, ele vem com um exército junto com ele. Ele não vem sozinho, ele não vai lutar só. Essa vitória final do bem sobre o mal, que a gente está assistindo na transição planetária, não é Jesus sozinho. Há um exército de espíritos lutando nessa grande empreitada. Quem já leu o livro Nos Rumos do Mundo de Regeneração deve ter visto esses exércitos se movimentando. A luta que está acontecendo, capitaneada por Jesus, mas um grande exército atuando. E esse exército vai trabalhar com justiça. Tem uma espada, a espada é justiça. Porque uns ficam, outros vão. Haverá um processo de seleção das almas. Quando o Cristo vier, né, representado simbolicamente no cavalo branco, com um exército também de cavalo, na verdade não é cavalo, ninguém está vestido de linho, não é uma espada, isso significa o poder da justiça que vai se estabelecer pelo governador planetário. O que vai acontecer? Ele vai aparecer para julgar as nações. Nações aqui não são os povos, Inglaterra, são as coletividades de espíritos. Nós pertencemos a uma falange, a uma nação de espíritos. Provavelmente nós pertencemos à mesma falange. Não é? Mas essas falanges serão julgadas agora. Aonde você lê reinos, aonde você lê nações, leia
falanges de espíritos. O Senhor virá com seu exército para julgar essas pessoas. Muito bem. E aí diz assim que ele pisa o lagar do vinho. Lagar é aquele lugar onde você joga as uvas e fica pisando nas uvas para esmagar as uvas, aí vai saindo o suco para fazer o vinho. E o pé sujo é muito bom para fazer isso, porque ajuda na fermentação. Porque o pé muito limpo não vai fermentar a uva, né? Como é que vai fazer o vinho, né? Vai pisar o vinho, ou seja, estamos preparando o banquete. O Senhor virá para fazer justiça e preparar o vinho. O vinho não é o símbolo da alegria, não é o vinho não é o símbolo da festa. É. Então, no meio dessa justiça, haverá festa, haverá misericórdia, haverá vinho. O Senhor vem e vai pisar no lagar para preparar o vinho do Senhor. Haverá uma ceia, haverá uma celebração, tá bom? Miguel está me remetendo, sabe a quê, Jorge? As bodas de Caná. Uhum. É uma boda. Não, mas é um casamento. Né? A boda esse é o casamento. É o casamento do Cordeiro com a humanidade. Não, eu diria assim, veja só. Jesus vem do mundo espiritual, né? E se apresenta no mundo da matéria através da festividade, né? No caso, comemorando a humanidade. Aí, lá na ponta, ele vem de uma forma espiritual, fazendo novamente uma boda de Caná, agora trazendo a humanidade para a espiritualização. Agora ele vai levar. É esse momento que ele chega, é o momento em que ele vem para o casamento. Só que veja que ele vem com um exército. Exato. Eu gostaria, já que a gente está falando de exército, eu quero que você pegue o livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então, aí está falando. O capítulo 1 é o capítulo em que Deus criou as estrelas, criou o sol, criou a lua, criou os animais, ele criou tudo que existia. Depois que ele terminou de criar, vem o capítulo 2, que inicia com isso aí, que dizendo o quê? E assim estavam criados. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E todo o seu exército. Então, o exército é o quê? O exército é a criação. Sim, entendi. O exército é tudo aquilo que ele criou. As estrelas, os animais, os peixes, as plantas, todo o seu exército. Agora vá no livro Deuteronômio, que é o 5º livro, logo aí. Livro Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. Leia. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, e, vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e des culto àqueles coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Ok, o que está dizendo é o seguinte, quando você olhar para o céu, que você vê as estrelas, a lua e tudo mais, não te curve diante delas, não adores o sol, não adores a lua, não adores as estrelas, não adore. Não é para adorar, é para adorar o Senhor. Esse texto aí é falando sobre adoração a Deus. Mas o que me interessa aí é assim, ó. Quando vires o sol, a lua, as estrelas e todo o seu exército, não é isso? É. O que é o exército? É toda a sua criação, no caso. Toda a criação, todas as estrelas. Aí todas as estrelas. Então, baseado nisso, eu quero perguntar a você, senhor Laelder. O que é o Senhor dos Exércitos? É Deus. É o Senhor das Estrelas. Sim. Aí você começa a entender aquela questão do Salmo de Davi, né? O Senhor, universo, e as estrelas do universo cantam a tua glória.
o Senhor dos exércitos estelares. Este é o Senhor dos exércitos, não é um guerreiro. E na realidade não é a estrela, e aí a estrela não é a estrela que você está vendo fixa, né? Cosmicamente falando, é a estrela dos espíritos puros. As estrelas, o Senhor das estrelas. Então agora ela vem Jesus com o seu exército. Não é isso que vai acontecer aí? Então voltar lá para o Apocalipse 19. Versículo 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deixa eu responder primeiro para Rosimeire. Rosimeire vai dizer assim: essa palavra exército não é muito pesada? Na verdade, a gente tem que entender que o hebraico não tinha muitas palavras para representar um coletivo grande. Então, quando ele fala exército, está querendo dizer uma quantidade muito grande de coisas é um exército. Esse é o sentido. Um coletivo imenso, nossa, é um exército. É um exército, ou seja, não é que é um guerreiro, é um conjunto muito numeroso de objetos, chama-se exército. Sabaoth, em hebraico. Adonai Tsebaoth, o Senhor dos exércitos. Tsebaoth, exércitos, coletivo de coisas muito numerosas. Então, o Senhor dos exércitos aí não é para a gente entender exército como um cara armado de escudo e espada, mas o exército como sendo essa potestade da divindade. Bom, agora voltando para esse versículo aí, do capítulo 19, é o fim do mundo. E aí você vai ver quem é o homem que está sentado no cavalo branco. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É ele que vai aparecer. Muito bem. E o que nós temos em seguida? Então, vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Então a ceia, a grande ceia vai acontecer, não é? Agora, isso aqui é tudo figurativo, né? É tudo figurativo. Vamos lá agora, o que vai acontecer? Para que comais carne de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E é só mais um. Não, esse aí tá bom, vamos parar aqui, porque a besta vai ser uma outra coisa, deixa eu fazer só esse comentário. Então, essas aves, elas vão aparecer para fazer o devorar do que sobrou daqueles que foram destruídos da Babilônia. Não tinham os reis que eram acompliciados com a prostituta? A prostituta. Quando a prostituta cai, esses caras ficam tudo, meu Deus, e agora? O anjo manda agora, vai e devora eles. Então, eles também serão devorados. Então, no momento da justiça, todos os que se acompliciaram com os desequilíbrios, naturalmente, vão sendo chamados a prestar contas. E as aves, então, devoram esses homens, devoram todo o poder que ele tinha. Acaba todas as potencialidades que esses que adoravam a besta possuíam. E aí, nós estamos indo para o final do capítulo 19. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Agora complicou, né? Porque a Babilônia caiu, mas a besta não. Agora vai ser a luta que vai se seguir. Por quê? Porque a queda da Babilônia é o fim do poder religioso. Agora, no século XIX, capítulo 19, o que a gente vai ter? O alavancar do materialismo para se defrontar com o Cordeiro. Agora vai ser o momento da guerra. A chamada Batalha de Armagedon vai acontecer no capítulo 20
Capítulo 19, vamos nos preparar para a guerra. Versículo 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E para encerrar o versículo, capítulo 19, versículo 21, diz: os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Beleza. Então, nós temos aí no capítulo 18 a derrota da Babilônia. No capítulo 19, o cordeiro sai para lutar com o seu exército. A besta se arma contra ele. E o cordeiro também destrói tanto a besta como o chamado falso profeta. Então, nós vamos ter aí o anticristo, tá? Apresentado nesse momento, sendo vencido no capítulo 19 do Apocalipse. Encerra-se nesse momento um período de muitas dores, né? E a partir de agora nós vamos assistir um outro momento. Vencidos esses, nós vamos ter uma etapa para frente, né, que ainda não terminou, que é a libertação de Satanás. Satanás, que estava preso, vai ser liberto. Agora, no capítulo 20. Então, se a gente comparar com o século 20, né, como algumas pessoas gostam de dizer, no século 20 o Satanás vai ser solto. Mas isso vai ser só para o mês que vem, que a gente vai ver esse momento no qual vai acontecer, as chaves do abismo serão abertas e o Satanás que estava preso vai ser solto por um pouco de tempo. Que é muito do que está acontecendo no momento presente. Tá? Parada. O poder religioso foi vencido. A Babilônia caiu. A besta, que era o poder que estava associado à Babilônia, cai junto. Né? A Babilônia é a sede do poder religioso, ela cai, junto com ela cai a besta. E o falso profeta vai junto com ela, que tentava enganar as pessoas. Agora chegou um novo momento. Agora chegou um momento no qual a gente vai assistir um outro conjunto de mudanças. Satanás será solto no próximo mês. E nós vamos assistir agora os 1000 anos que o Satanás ficou preso, agora ele vai ser solto. Amigo, suas considerações finais? Minhas considerações finais são no sentido de nós percebermos que, embora todo o mal que a vida possa apresentar sobre nós, o mal tem tempo para acabar. A única coisa que permanece é o bem. Porque nós caminhamos para a luz e, evidentemente, todas as experiências infelizes, elas um dia terminarão. Então, que a gente asserene os nossos corações, que a gente se tranquilize, porque somos seres imortais, somos seres transcendentes. Por maiores que sejam as nossas dificuldades, que a gente não perca a fé e mantenha firme no propósito. E quero aproveitar para pedir a todos orações pelo Rio Grande do Sul, que a gente se articule para ajudar o Rio Grande do Sul, que a gente faça nos nossos locais de trabalho, no nosso condomínio, no nosso bairro, na nossa rua, grupos de WhatsApp para recolher donativos e entregar nos postos. Aqueles que tiverem a possibilidade de oferecer, não donativos, mas algum recurso em termos de dinheiro, é possível também ajudar, mas tomem muito cuidado para entregar apenas para números absolutamente confiáveis. Isso não gostaria de fazer a prece em favor de, não? Encerrar? Pode ser. Façamos isso. Então, a gente aguarda aí, então, você fazer a prece em favor dos nossos irmãos, então, do Rio Grande do Sul. Querido Senhor, nós te pedimos esta noite, pelas nossas queridas
famílias do Rio Grande do Sul, para que o teu amor se derrame por sobre todos os abrigos, por todos os lares ilhados, por todas as pessoas que ainda não foram socorridas. Que as tuas bênçãos se estendam sobre todos eles, mas se estendam particularmente também nesta noite do Dia das Mães, sobre todas aquelas que nesse momento soluçam, agasalhando seus filhos por entre os panos que ainda possuem, sem saber o que comerão no dia de amanhã. Que as tuas bênçãos estejam sobre todas elas e que o teu amor fortaleça todas as que soluçam a partida de seus filhos em função da desencarnação coletiva que acontece no Rio Grande. Protege as famílias, Senhor. Protege as mães. Protege os que desencarnaram nesse grande incidente. E estende as tuas bênçãos sobre todos os voluntários que neste exato momento, na escuridão da noite, ainda procuram pelos sobreviventes para levá-los para os abrigos. Que o teu amor cubra o Rio Grande, que o teu amor sensibilize o Brasil para que nós cuidemos do Rio Grande, mostremos a nossa solidariedade e o nosso sentimento de fraternidade. Estejas assim conosco, Senhor da vida, protege as nossas almas e que as tuas luzes de amor estejam sobre todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre.